Bom, hoje a gente vai ter algumas noções básicas sobre como operar o software SpectraGrid, que se mostra bastante útil para tratamento de dados de espectroscopia Raman, que são bastante aplicados ao estudo de fósseis e de outros materiais heterogêneos. Eu vou começar compartilhando a tela. Bom, isso aqui é o software SpectraGrid, né? É aberto. Para a gente tratar os dados, para a gente começar a tratar os dados, a gente precisa abrir os arquivos. Então, a gente vem aqui em File, seleciona essa opção Open Import Data, Open. E aqui eu já preparei alguns dados, né, para esse workshop. São várias medidas que foram realizadas num mineral que é bastante importante, tanto para geociências, quanto para estudo de materiais heterogêneos de uma forma geral, intemperismo, fosfodiagênese e até mesmo astrobiologia, que é a goethita, um oxidróxido de ferro. Então, foram medidas que nós realizamos ao longo do projeto, no equipamento Renishaw Micro Raman. Eu vou selecionar um espectro aqui e os dados, geralmente em espectroscopia Raman, a gente tende a salvar em TXT, porque é um formato que pode ser transformado e aplicado em diversos softwares, né? Ele é bastante fácil. Então, a gente seleciona um desses espectros aqui que foram coletados, abre, e a gente já tem aqui o nosso espectro. Bom, uma coisa que a gente pode mexer um pouco na estética. Algumas pessoas preferem que a legenda fique aqui dentro do espectro mesmo, mas a gente pode ter a opção, e eu prefiro essa também, que é deixar a legenda flutuante, ou seja, fora do espectro. Aqui vocês vão ver que eu salvei a legenda com todas as informações básicas necessárias para facilitar, né, entender as condições da medida desse espectro. Né? Então, o mineral goethita, A sendo o primeiro, que foi medido, 785, que é o laser, 5 segundos de exposição, a potência em porcentagem, que depois a gente faz a conversão aqui, potência 0,1%, 30 acumulações, na objetiva de longo alcance de 50 vezes. Bom, é óbvio que a gente já pode fazer algumas alterações aqui, algumas pessoas já preferem alterar esteticamente no software, outras no PowerPoint, ou em qualquer outra base de tratamento de imagens, mas a gente tem essa opção de já alterar a legenda aqui para deixar mais bonitinha para uma publicação. Então, a gente vem aqui, aperta em cima da legenda, e eu posso, por exemplo, já até deixar em inglês para publicação, né? Vamos supor que eu vou usar só esse espectro. Então, Goethite, Apply, ok, aqui eu já tenho a minha legenda. E o SpectraGrid, ele é um software que ele é mais indicado para tratamento de dados que não são muito problemáticos no Raman, de amostras que não tem tanto problema assim, com intensa luminescência, de materiais que não vão luminescer tanto, que vão causar efeitos que atrapalham na identificação dos picos dos espectros. Aqui, como vocês podem ver, é um espectro relativamente limpo, que a gente quase não vai precisar alterar, em que todos os picos característicos da goethita são visíveis, né? Então, é um software que ele é muito prático e ele é muito utilizado para quando eu estou falando de uma amostra em que a química dela é bem conhecida por quem está estudando e o espectro já é bem conhecido, então, para ser prático e fácil de tratar. Ele é relativamente intuitivo, esse software. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente está tendo as medidas de intensidade, né? E aqui a gente tem o Raman Shift em centímetro a menos 1, né? O que a gente vê aqui? A gente tem um leve efeito de luminescência. Então, a gente tenta corrigir isso utilizando o tratamento da linha de base. Então, a gente vem aqui em Process,
E aqui a gente vai ter a opção Advanced Baseline. Então, prestem atenção, não selecionem diretamente essa opção, porque senão várias informações que não são úteis para vocês vão ficar salvas aqui. Então, ao invés disso, ao invés de clicar diretamente, principalmente da primeira vez que vocês forem utilizar, selecionem essa setinha e aí vai aparecer Baseline Options. Selecionem Baseline Options e o software, ele já vem com essa seleção da baseline adaptativa, que ela se adapta bastante bem a subtrair e identificar esse fundo de luminescência, né? E aqui já tem essa seleção automática, que funciona bastante bem na maioria dos casos, como eu disse, para espectros que não demandam muito tratamento, né? E algumas vezes não estão selecionadas todas essas opções aqui, né? Algumas vezes, quando a gente abre o espectro, por exemplo, não está selecionado manter a legenda e nem remover o original. É importante que a gente remova o espectro original, senão a gente vai ter uma mistura do espectro tratado com não tratado, e que a gente mantenha a legenda original, né? Porque, afinal de contas, isso continua sendo a guetita. E aí a gente aplica. Aplicamos, então já teve uma boa subtração da linha de base aqui. Para quem é um pouco mais perfeccionista e quer tratar melhor dados, né, na medida do possível, porque às vezes o espectro não permite também, né, então fazer mais ajustes, aí a gente já pode apertar direto, selecionar direto a opção aqui. Bom, aí a gente vê que já começou a acontecer uma correção melhor aqui, né? Pode ser que isso aqui se corrija ou não, né? Então, vai do gosto do freguês, principalmente indicado esse software para quem conhece bastante bem a amostra. Eu sei que isso aqui são os picos característicos da guetita, né? Ok. Aí, como vocês podem perceber, aqui no espectro, tem uma boa parte dele em que eu não vou ter dado nenhum, né? Eu tenho alguma coisinha aqui, né? Mas a partir de 1050 eu não tenho mais dados úteis. Então, por uma questão estética, eu posso tratar isso também. Eu posso vir aqui em Spectrum Part Cutoff, que é essa faquinha, e aqui é importante selecionar todas essas opções. Tratar, aqui a gente só tem um espectro, né? Mas tratar todos os espectros, remover os originais e manter a legenda, né? Então, a gente tem duas opções, e às vezes essas barrinhas estão em locais esquisitos. A gente pode mudar aqui mesmo, né, e a barra começa a caminhar, ou a gente pode selecionar diretamente a barrinha. Então, aqui eu não vou querer perder esse espectro, né, mas a partir de 1050 não me interessa mais. Então, eu seleciono aqui, lembrando de selecionar todas as opções, aplicar e pronto. Eu posso fechar e eu já tenho o meu espectro tratado. Algumas outras coisas que eu posso fazer no meu espectro, selecionando, por exemplo, em Plot Views, né? Posso vir aqui em Plot Views e eu posso deixar essa linha mais espessa, né? Deixar mais visível o meu espectro. Posso voltar aqui em Process e posso fazer o que a gente chama de smoothing, ou seja, tentar tirar esses pequenos ruídos, né, que estão aqui no espectro. Então, eu venho aqui em Advanced Smoothing, mais uma vez lembrando de apertar a setinha e não selecionar totalmente a opção Smoothing Options. E aí lembrar de tratar todos os espectros, remover o original e manter a legenda, senão eu vou ter uma repetição. E geralmente o que o software seleciona tende a ser o mais adequado. Aplico, vejo se não alterou as propriedades do espectro, por exemplo, se algum ruído não foi transformado em pico, ou alguma coisa assim, porque isso também é perigoso, né? Ou se algum pico não foi atenuado demais. Aqui parece que está tudo bem. Eu geralmente tendo a não usar esse tratamento de dados, eu prefiro deixar o ruído mesmo, a não ser que o espectro esteja extremamente ruidoso. Ok, então aqui tá tudo certo, tudo ok.
Uma outra coisa que eu posso fazer também, aqui a gente tem as intensidades, né? Eu posso, por exemplo, normalizar, então deixar aqui o eixo Y de 0 a 1. Isso é mais útil, principalmente quando eu tenho mais do que um espectro, se eu quero comparar as bandas ou os picos entre si, as intensidades e tal. Mas ok, posso já deixar normalizado, né? Bom, uma outra coisa que eu posso fazer aqui também é vir aqui em análise, e aqui eu posso identificar os picos e os dados, né, os picos característicos e os dados que são bastante úteis para quem é da área de paleontologia, está trabalhando principalmente com geoquímica, fosfodiagênese e tal, que é fazer o estudo da largura na meia altura dos picos, né? Isso ajuda a gente a entender propriedades de cristalidade de minerais, ou até mesmo propriedades da matéria orgânica, quando a gente está estudando matéria orgânica. Então, a gente vem aqui em picos e largura meia altura, que é o FWHN, e aqui eu vou ter os picos que o próprio software vai identificar, né? Então, aqui ele identificou o 206, né? Mas ele não identificou esse aqui, né? Que está perto de 250, ele identificou o 301, identificou o 389, ou seja, ele identificou alguns, mas nem todos. Quando isso acontece, eu posso mudar algumas propriedades aqui. Então, vamos lá. Eu chego aqui no Search Interval e coloco 30. Vamos ver. Ele já identificou agora o 246, certo? Ele identificou também o 482. Ele identificou o 551. Não identificou aqui o que está entre 650 e 700. Se para mim esses aqui são o suficiente e tá tudo bem, não preciso estudar mais nenhum pico, eu simplesmente posso coletar esses dados da seguinte forma. Copio todos os dados, venho aqui em Copy All Data, abro uma planilha de Excel, colo. E aqui eu vou ter as intensidades relativas normalizadas, né? E a largura meia altura referente a cada pico, caso eu queira fazer algum estudo estatístico ou comparativo, ou apenas ter esses dados para comparar com outras amostras de referência, certo? Ok, mas vamos supor que eu quero muito identificar esse pico, e por mais que eu mexa aqui nas propriedades, eu não consigo, né? Então, esse pico é importante. Como que eu faço? Eu volto aqui em processar, venho novamente nessa faquinha que é do Spectrum Part Cutoff, e eu seleciono a minha banda de interesse, que está mais ou menos aqui, né? Um pouco antes de 650, um pouco depois de 700, aplico, e uma vez que isso está selecionado, eu posso novamente ter os dados mais refinados a respeito desse pico, né? Então, eu posso vir, inclusive, diretamente aqui, copiar o que está faltando. Essa era o estudo de banda que estava faltando, né? Faço os ajustes necessários. Pronto. Aqui eu já tenho todas as bandas que eu quero estudar, com as intensidades relativas normalizadas e com a largura meia altura. Beleza. Mas vamos supor que, vamos fechar tudo isso aqui, posso simplesmente retornar, né? Vamos supor que eu quero estudar mais do que um espectro. Não tem problema, o SpectraGriff também faz isso. Eu posso fazer isso simplesmente fechando isso aqui, né? E toda vez que a gente vai fazer um estudo comparativo entre espectros, é bom que eu abra todos os espectros juntos, porque eu trato eles com as mesmas condições que o software é capaz de oferecer, né? Então, abro aqui. Vamos selecionar aqui 3 espectros, A, B e C, 3 medidas. Ok, aqui são as 3 medidas que foram realizadas, né?
Mais uma vez, eu não quero deixar a legenda aqui, então o que eu vou fazer? Vou deixar ela flutuante. E eu já vou querer fazer a minha alteraçãozinha para publicação. Então, Guetit, posso manter A, né? Guetit B, Guetite, na verdade, né, que é em inglês, e Guetite C. E aí eu aplico, ok, já estou com a legenda, ok. Outra coisa que eu vou fazer agora, resolver a questão da linha de base. Então, eu venho aqui, mais uma vez, em Process, Advanced Baseline, não aperto diretamente, ok? Na primeira vez que eu vou utilizar o comando, eu seleciono Baseline Options, vejo se todas as opções estão marcadas, exceto esse Create Baseline Spectrum, mas todas essas têm que estar marcadas, tratar todos os espectros conjuntamente, remover o original para não ter uma mistura de espectros, manter a legenda e fazer uma baseline para cada um, obviamente, porque cada um vai ter um tipo de artefato. Mantenho todas essas propriedades aqui, aplico, ok. Acho que está ok, sigo em frente. Não acho, por exemplo, acho que aqui ainda precisa de um certo tratamento, eu já posso selecionar diretamente, não preciso mais abrir tudo. Então, então até eu achar que essa parte toda aqui está tratada. Muito bem. Tá tudo certo, de acordo com o que eu espero? Tá tudo certo. Posso novamente cortar a parte do espectro que não me interessa, né? Então, essa parte aqui não me interessa. Ok. Seleciono todas as opções, aplico. E deu errado bem no meio da gravação, né? Se algo dá errado, o que a gente faz? A gente fecha e aí tem a opção voltar. Voltamos. Vamos lá, novamente. Qual é a parte que me interessa, né? É voltar todas as medidas do início e essa parte aqui, né? Um pouco antes de 1050. Ok, aplicar, deu certo. Então, fechar. Então, aparentemente, tá tudo certo. E existe mais uma coisa que a gente precisa tratar. Não, porque aqui as intensidades, elas foram corrigidas conforme a linha de base, mas as medidas não estão normalizadas. Então, para a gente colocar todos os espectros no mesmo parâmetro de comparação, a gente vem aqui e normaliza. Então, todos estão 0 a 1. Eu tenho a opção de deixar o meu espectro assim, ou eu tenho uma outra opção, que é vir aqui em Plot Views, selecionar Stack Spectra, e olha, eu não vejo mais a sobreposição, consigo diferenciar um espectro do outro. Então, vai de como você quer publicar, né? Agora, se você quer ver pequenos deslocamentos, uma variação de intensidade já na imagem, é recomendável que a gente tenha uma sobreposição. Aqui a gente vê um pequeno deslocamento, uma pequena variação de largura meia altura, né, de medidas de regiões diferentes desse mineral, né? Então, como que a gente faz esse estudo do espectro da mesma forma que a gente faz para o espectro individual? Então, a gente vem aqui em Analyze, a gente vai ter os dados dos picos e largura meia altura, né? Aqui estão todos os picos e largura meia altura de quase todos selecionados, né? Conforme a gente já tinha observado. E a gente pode olhar um por um. Então, eu tenho dados para a guetita A, eu posso selecionar aqui também a guetita B, e posso selecionar a guetita C. Parece que para a guetita C, um dos picos não apareceu, né? Não foi selecionado. Então, vamos ver aqui. Guetita B, né? Parece que a maioria dos picos foi selecionada, como vocês estão observando aqui. E na guetita C,
ficou faltando esse menorzinho. Então, a gente pode vir aqui, mudar nesse search interval 20. Ah, já apareceu, né? Já apareceu. Então, a gente vê se está todo mundo meio que no mesmo parâmetro. Ah, ok, todos os que eu preciso estão aqui? Sim, todos os que eu preciso estão aqui, certo? Então, eu venho, posso copiar todos os dados, ir para aquela planilha de Excel, né? Abrir uma planilha de Excel e colocar aqui. Aqui eu tenho todos os dados referentes, todos eles normalizados, com os picos que são do meu interesse, com as larguras meia alturas respectivas, nos mesmos parâmetros de comparação. Ah, mas está faltando aquele mais ou menos em 688. A gente faz a mesma coisa, né? Aquela banda que foi problemática para eu poder identificar ou estudar, porque ela não tem uma intensidade suficiente ou nada disso, eu volto aqui em Process, seleciono Spectrum Part Cutoff, mais uma vez, e vou na minha banda de interesse. Né? Essa aqui eu quero saber, né, mais ou menos entre 650 e um pouco depois de 700. Seleciono tudo, aplico. Pronto. E eu posso voltar em análise, picos e largura meia altura. Pronto, olha aqui, eu tenho todos os picos de interesse, né? A gente se certifica que todos eles foram identificados. Ok. Copio todos os dados e faço os ajustes necessários no Excel, né? Eu vou ter a cópia de todos os 600, da região de 680, 690, e aí eu só faço os ajustes necessários colocando na minha planilha, nada que um Excel básico não resolva. Ah, ok, já está resolvido esse meu problema? Retorno, e aí vai da forma como eu quero salvar, né? Bom, eu quero salvar esses dados aqui, ou eu quero alterar um pouco eles, um pouco mais, né? Então, eu posso voltar aqui em Plot Views. Stack Spectra sempre é o melhor para caso, por exemplo, eu quero deixar a linha mais espessa, né? Ou um pouco mais fina. Não, mais espessa, né? Quero, por exemplo, fazer o tal do smoothing. Aí eu venho aqui desculpa, não era esse comando. Eu venho aqui em Process, né? E aqui a gente tem, igual a gente fez para o espectro individual, a gente tem o ferrinho aqui no Advanced Smoothing. Aperto sempre que eu for usar a primeira vez um comando, sempre na setinha. Smoothing Options. Seleciono todas as opções aqui, aplico. Vejo se não teve nenhuma alteração significativa, né? Porque o importante é a gente não criar dado e nem subtrair dado. Não teve. Ok, eu vou salvar, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Não gostei, o smoothing meio que descaracterizou o que eu penso a respeito dos dados. Retorno, vai retornar para o estado original, e aí eu posso salvar sobreposto ou posso salvar com os espectros separadinhos, certo? Aqui houve, olha, isso aqui é importante, aqui houve alguma replicação conforme a gente tratou os dados. Como que a gente faz para se livrar de uma replicação dessas? A gente vai em Spectra, e aqui vai ter a opção Select. Tem um dado sobrando, um dado que foi replicado, esse Guetite A aqui, que está em 4. Então, a gente seleciona essa setinha, esse dado vai para lá, eu clico em OK, pronto, ele foi subtraído. Ok, tudo certo com o meu espectro? Ele está do jeito que eu quero? Já fiz todos os estudos que eu queria? O que eu posso fazer agora? Eu venho aqui em File, venho em Save, Export Data, Save Data As, e aí você escolhe onde você vai salvar. Eu vou salvar na pasta do nosso workshop aqui. E vou colocar o dado que eu quiser, o jeito que eu quiser salvar. Tratamento
goethita. Vou colocar em português mesmo, só para eu saber. E eu sempre salvo nessa extensão aqui de SGD, porque ela vai abrir novamente no SpectraGraph, caso eu precise, tá? Salvo. Beleza, esse dado está salvo. Ah, mas eu quero salvar a imagem também. Então, eu posso vir aqui no File, posso selecionar Save Export Plot, Save Plot As, e, de novo, venho para a pasta do workshop de paliometria e vai do jeito que vocês querem salvar. Eu gosto de salvar em PNG. E vou salvar aqui, com o mesmo nome do tratamento. Né? PNG, salvo, pronto. A figura, a imagem está salva. E esses são os comandos básicos que a gente usa para o SpectraGraph. Lembrando, mais uma vez, que o SpectraGraph é um software que ele é disponível, é fácil de se fazer o download, só que tem uma questão. Ele é um software, da medida que ele é intuitivo e fácil de utilizar, ele é um software que é mais recomendado para dados que não demandam muito tratamento, ou que os dados eles não são tão complicados de serem interpretados, ou ainda quando a gente conhece melhor os dados, né, para saber se a gente não está alterando o espectro demais, se a gente não está criando dados, subtraindo dados, né, enviesando até o tratamento dos dados. Né? Mas é um ótimo espectro para amostras que não tem principalmente tanta questão com a luminescência, né, com a distorção dos espectros. Enfim, é isso por enquanto, e espero que tenha sido útil e esperamos o retorno de vocês também nos comentários do nosso canal e também sugestões. Muito obrigada.